De volta aqui no quarto bloco do nosso programa e continuando a nossa conversa aqui com o Junimar. Veja bem, Junimar, o serviço que o Senac presta hoje, ele permeia diversos segmentos da sociedade e que vai atingir tanto aqueles que vivem aqui quanto aqueles que nos visitam, os nossos turistas, não é? Porque o turista vai comer e naquele restaurante pode ter um garçom, pode ter um cozinheiro formado aqui. Ele pode alugar um espaço que ali tem um porteiro formado aqui. Ele pode ter necessidade de cuidar da sua beleza e ali ter um cabeleireiro formado aqui, não é? Como é que você analisa essa penetração do Senac nesses diversos segmentos da nossa sociedade? Bem, o Senac ele se sente responsabilizado diante desse profissional que sai para o mercado. Por exemplo, o turista que vem de fora, nós aqui do Amazonas do Norte temos uma fauna e flora, temos uma culinária riquíssima. E ele se sente atraído... Se sente atraído por diversos fatores que nós temos aqui. Ou seja, veja bem, a felicidade dele ao vir aqui é um composto, é formado por um composto de fatores, que não é só aquilo que a natureza já nos deu, ok? Que é toda a nossa beleza dos rios, toda a nossa beleza da flora, etc. Mas também pelo calor humano do nosso povo, que se coaduna com o quê? Com a expectativa de ser bem atendido que ele precisa. E é aí que entra, eu entendo assim, a participação fundamental do Senac. Então, o que eu estou sentindo aqui é que há uma combinação perfeita do tangível com o intangível. Então, meu querido amigo, eu estou fazendo essa pergunta ao Junimar por uma questão muito básica. Você que nos acompanha agora, que tem teu próprio negócio, que pretende montar, precisa enxergar além da tua empresa, tu precisa enxergar além do teu cliente direto. Porque o teu serviço vai chegar no final de uma cadeia produtiva. E aqueles que são afetados pelo teu serviço precisam ficar satisfeitos. Com certeza. Né? Porque essa parte intangível que eu estou falando, gente, ela vale até mais do que o tangível. Com certeza. Então a marca Senac vale mais do que os prédios e os equipamentos existentes no Senac. A marca Coca-Cola vale mais do que as máquinas e equipamentos. É o lado intangível. Então eu percebo que também há essa preocupação aqui com as pessoas formadas pelo Senac, é entender essas duas dimensões, ou seja, a combinação do intangível com o tangível. E nós podemos tangibilizar esse intangível, de que forma? Mostrando, agregando valor ao nosso serviço. Por exemplo, nós temos o serviço, digamos, de garçom. Como nós vamos tangibilizar o serviço dele? Simples, um bom marketing pessoal, uma boa, digamos, apresentação, né, que é o nosso marketing pessoal, um bom serviço que ele vai prestar, bom relacionamento com o cliente, um clima agradável, né? Tudo isso nós podemos materializar o serviço que nós estamos oferecendo. E o nosso aluno egresso, quando ele se forma, ele se sente responsabilizado também em tratar bem aquele turista que vem de fora. Né? Então, a nossa missão sempre foi educar para o trabalho. E, acima de tudo, para você ser um bom profissional, você precisa ser um bom ser humano. Né? E a gente trabalha também essa questão comportamental, a questão humana, a questão técnica, que é importante, mas não é determinante. Né? O que faz de um profissional competente é um conjunto de competências. Né? E o Senac, sem sombra de dúvida, ele atenta para essa questão. Eu chamo a tua atenção nas palavras do Junimar por uma coisa fundamental que está nas entrelinhas do que ele falou, que é exatamente você. Não se esqueça, o nosso é um sistema capitalista. Portanto, as empresas existem porque elas precisam de um resultado factível, ok? E dentro desse contexto, você vai estar inserido ou não, dependendo de você se integrar bem a esse composto ou não. Então, é a tua apresentação, é você saber ter o domínio técnico do exercício daquela atividade, é você ter um bom relacionamento com aquele que é usuário do teu serviço, entende? Então você observa, meu querido amigo, você que tem teu próprio negócio ou pretende montar teu próprio negócio, que o desenvolvimento dele passa pela conjugação de um conjunto, claro, de fatores, né? Como você bem está colocando aqui. Com certeza. Esse conjunto de fatores é extremamente essencial e nós, enquanto profissionais, precisamos ser sensíveis a isso. Por exemplo, se você está montando, digamos, uma lanchonete ou um restaurante, você tem que atentar desde quando o cliente sai do carro dele na prestação de serviço.
seja o guardador de carro, o porteiro, o vigia, o garçom, o cozinheiro. Então note, não é somente o prato, a refeição, mas é um conjunto de fatores que fazem com que os serviços sejam feitos da melhor qualidade. E essa que é a nossa política, formar um profissional holístico capaz de prestar um bom serviço para a nossa sociedade, para a sociedade que vem de fora, né, os nossos turistas, etc. Quando o Julimar coloca esse profissional holístico, significa então aquele profissional que, independente da área onde ele atua, ele consegue entender o sistema todo funcionando. Então, por exemplo, se eu sou cozinheiro formado pelo Senac, estou hoje numa empresa, eu preciso entender além daquele espaço da cozinha. Eu preciso entender, por exemplo, mercado, fornecedor, o transporte, como armazenar aqueles alimentos, como processar aqueles alimentos todos, não é? Como trabalhar a questão da visibilidade, é o que nós estamos vendo agora aqui. Então você vê que o alimento ele precisa ser muito bem apresentado para que atraia o consumidor. Tá? Então você está vendendo pelos olhos. Outra coisa fundamental é o cheiro do alimento, tá? Cheiro do alimento. Então todos esses são fatores que contribuem para que o produto seja vendido, ou seja, em resumo, para que a tua empresa tenha sucesso ou não. E com certeza o produto ele vale muito, mas também o serviço vale muito também. Tem uma pesquisa de que o cliente ele fica satisfeito, de uma maneira geral, dependendo da necessidade dele, ele fica satisfeito com o relacionamento com o cliente, com o relacionamento com o vendedor, né? Então é preciso ter muita atenção em relação a isso. A como abordar, né? Como abordar o cliente, né? Então o relacionamento ele é fundamental para a prestação de serviços também. Não somente o produto. Você não tem que se preocupar somente com o produto, mas também com um conjunto de fatores. Com esse composto. Com esse composto, com certeza. Isso, naturalmente, eu percebo que é abordado aqui na grade curricular dos cursos que são ministrados aqui pelo Senac. Com certeza. O Senac, como eu falei anteriormente, ele capacita para o mercado. E ele tem essa missão sempre de educar. E os nossos docentes, eles são extremamente competentes para transmitir essas informações. O processo ensino-aprendizagem aqui no Senac, ele é acompanhado pedagogicamente com muita eficácia. Justamente para fazer com que realmente ele desenvolva as competências. Então, meu querido amigo, fazendo um breve resumo de toda a discussão aqui com o Junimar, nós percebemos que é necessário você que tem o teu próprio negócio, que pretende montar o teu próprio negócio, ou que mesmo decida ser um profissional, empreendedor, mesmo estando numa folha de pagamento de uma empresa, que você precisa entender o que você faz dentro de uma visão sistêmica, independente de qual seja essa atividade. Várias delas nós falamos aqui. Então, a maneira como você consegue congregar essas diversas partes vai significar o teu sucesso ou fracasso profissional.